Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 2 de agosto. Estamos começando a live do isolamento, né? Mal comecei, o Coutinho já entrou. A Dalgisa, minha prima, também já entrou, né? Paz e bem, Coutinho, paz e bem, Adalgisa. Né? Nós estamos começando essa, que é a última live do isolamento. Antônio e Adriana estão chegando também. Né? Amanhã a gente vai começar outra versão, né? Versão das 19h30. Oi, Algarte, paz e bem. A gente está com os problemas técnicos. Ah, tia Vicentina tá aí? Dá um beijo nela por mim, Adalgisa. Eu dou um abraço. Pode deixar. Dá um beijão em tia Vicentina. Oi, Fátima. Paz e bem. A gente vai começar às 19h30, segunda-feira amanhã, né? Nós estamos ainda com uns problemas técnicos, né? E eu tenho que me entender com a outra plataforma, né? Então, ainda estou vendo como eu vou fazer. Provavelmente a nova live começa ainda aqui no Instagram, tá? Eu vou dar aviso, tá? Oi, Maria Lúcia. Paz e bem, Maria Lúcia. A outra live, então, ela vai começar amanhã, 19h30, mas numa realidade diferente. Eu queria já começar no YouTube, mas tem uma limitação tecnológica aí que nós estamos resolvendo. Então a gente vai trabalhar essa coisa provavelmente ainda no Instagram. Ainda vai ser esse esquema, né, que a gente fez até agora, tá? Boa tarde, um bom domingo para todos, paz e bem. É verdade, né? Djalma, Doraci, sejam bem-vindos, paz e bem para vocês. Né? Para mim é muito significante, né? Para mim foi uma grata surpresa hoje de manhã, quando eu fui ler o Evangelho, fui ver que era esse o Evangelho, né? Para essa caminhada que se encerra hoje com a live do isolamento, né? Amanhã começa o Momento Bom Pastor, mas... Aliás, Bom Samaritano, Momento Bom Samaritano, amanhã começa. Mas para mim foi uma surpresa a gente estar falando esse evangelho nesse dia, ser a última live do isolamento, né? A partir de amanhã, Momento Bom Samaritano, 19h30. Ainda não sei o que eu vou fazer domingo que vem, dia 9, mas alguma coisa eu vou fazer, tá? Mas o que eu acho que é importante é que a gente vai terminar essa live com uma passagem muito importante, com profundo significado, e que para nós, nos dias de hoje, acho que tem um significado ainda mais especial, né? Com tudo aquilo que você tem ouvido, tem falado, tem se dito, né? Eu acho que é uma coisa que chama atenção. Então, daqui a pouco a gente vai começar, né, a nossa fala, né? E aí a gente vai participar aí. E assim,
vamos dizer que a gente vai ter que fazer umas coisinhas aí. Oi, Denise, tudo bem? Paz e bem, Denise. Né, Denise, eu estava comentando aqui que amanhã às 19h30, tá? Eu ainda estou vendo se eu me entendo com o YouTube direitinho, tá difícil. Então, talvez amanhã ainda seja no Instagram, né? O problema é que segunda e terça o meu horário é mais apertado, porque tem atendimento dos presos, segunda e terça-feira de manhã, né? Ficou marcado esse momento, um chamado especial para terminar esse tempo. É verdade, né? Nossa Senhora, o vento bateu aqui. Vocês acreditam que o vento foi tanto que quebrou uma taça aqui, ó? Né? Vou tirar para não quebrar as outras. Só um minutinho, pessoal, que essas coisas a gente tem que ter cuidado. O vento bateu aqui, um vento forte aqui. Não sei se bateu aí pro lado de vocês, mas aqui o vento foi cruel, quebrou uma taça minha aqui, né? Sabe como é que é? A gente toma um vinhozinho, né? Sabe, né? Antigamente falava assim, a gente toma um vinhozinho todo domingo, né? Mas atualmente aqui em casa a gente toma um vinho todo dia, porque praticamente todos os almoços da família viraram almoços dominicais, né? Mas é realmente, você está certa, Maria Lúcia, né? Esse chamado especial para terminar esse tempo, esse momento da live, né? Esse momento que nós tivemos juntos, né? Foram 100 e tantos dias. Nesses 100 e tantos dias a gente tem praticamente, só tem 9 lives que não estão no YouTube, sendo que das 9, 8 existiram. Teve uma live só que não foi feita nesses dias todos, que foi o dia que eu fiquei lá no Instituto, né? Boa tarde, André, paz e bem, né? Denise está dizendo, aqui também está ventando bastante. É porque, para quem não sabe, né? Denise mora perto da minha casa, né? A gente tem eu moro numa rua, ela mora 3 ruas para lá. Nem 3 ruas, 2 ruas e meia, porque as ruas aqui são meio tortas, naquelas ruas retinhas, né? Então ela mora umas 2, 3 quadras daqui. Então a gente divide um clima parecido, né? Aliás, é muito gozado, porque o Antônio e a Adriana que estão também aí, eles moram pertinho aqui. Se bobear daqui da minha casa, eu consigo ver a casa deles, né? Essa proximidade é interessante, porque ela existe para alguns e não existe para outros, né? O que não impede da gente estar juntos, né? Mas aqui ventou tanto que aconteceu essa pequeno entrever aí. Vocês ouviram o barulho, né? Por isso que eu até mostrei para vocês. Bom, pessoal, vamos começar? Vamos começar? Vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que eles possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes.
Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou para que as multidões se sentassem na grama. Então pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida partiu o pão e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação. E hoje, nesse dia tão especial que a gente está encerrando a live do isolamento, a gente é brindado com a leitura da multiplicação dos pães. Né? Mozinho já está dizendo aqui para eu lembrar que é o dia dos padres. Vocês não veem porque ela está escondida aqui, mas ela está dizendo dia dos padres, baixinho. Tá, mozinho, pode deixar, eu vou fazer uma fala dos padres. Né? Nesse momento, é muito interessante, porque eu acho que a mensagem da multiplicação dos pães é talvez a grande mensagem que nós precisamos hoje, nesse momento, para tudo que nós vivemos aqui, para tudo que nós estamos passando nesses momentos. Né? E assim, a primeira ideia que nós temos diante dessa questão da multiplicação dos pães é que foi uma grande refeição, um banquete. Né? Porque afinal de contas, o povo comeu até cansar, né? Então tinha comida de sobra ali. E aí é muito interessante porque se vocês pegarem hoje a primeira leitura de hoje, né, que é Isaías capítulo 55, de 1 a 3, são 3 versículos. Isaías, né, assim diz o Senhor. E ele fala para assim diz o Senhor: vós que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tens dinheiro, vinde comer e beber. Sem dinheiro, toma vinho e leite sem paga. Não gastem dinheiro com outra coisa que não seja satisfação completa. É interessante porque para o povo da época, né? Para o povo da época de Isaías e para o povo na época de Jesus, a refeição era algo muito importante. Era algo que chamava a atenção. Era algo próprio daqueles que tinham dinheiro. Né? Naquela época, as pessoas que tinham dinheiro podiam dar banquetes. Mas as pessoas normais, não. Elas comiam lá o pouquinho que elas podiam comer. E você vê que esse é o momento que Isaías está narrando uma grande aliança, um grande pacto de Deus com o povo. No versículo 3 de Isaías 55, ele fala: eu farei com vocês uma aliança. E essa aliança é celebrada em um grande banquete. E a multiplicação dos pães é um grande banquete. E, novamente, a gente vê uma coisa muito interessante que a gente vai trabalhar um pouquinho. Né? Primeiro, ontem a gente viu que silenciaram João Batista. Silenciaram ele matando ele. Né? Ele só não foi morto instantaneamente porque o pessoal tinha medo. Oi, Brígida, tudo bem? Melzinha está aí com você, Brígida? Paz e bem. Só não mataram ele instantaneamente porque o Herodes tinha medo de uma revolta. Né? E o João Batista era primo de Jesus.
Então, obviamente, quando Jesus soube que o seu primo tinha sido morto, decapitado, uma coisa bárbara daquelas, óbvio que Jesus ficou triste. Jesus ficou cabisbaixo e se retirou. Não, quero curtir o meu luto. Né? É normal isso. Né? Paz e bem, Maria Alice. É normal você querer curtir um luto. Né? Precisa, é necessário. Só que o povo estava sedento. O povo precisava ver Jesus. Porque, na verdade, naquele momento, né, a experiência do divino, do mestre disponível, só existia para o povo humilde em Jesus. O povo humilde, quando queria ter acesso ao mestre, eles podiam ouvir o mestre falar na sinagoga, e olhe lá. Né? Você receber uma cura, um milagre, não era uma coisa que uma pessoa humilde pudesse ter, mas eles sabiam que Jesus estava lá. E eles foram em direção a Jesus. E aí, pessoal, vocês veem uma coisa que é muito interessante, né? Que Jesus estava cansado, Jesus estava triste, estava de luto, porque perdeu o primo dele. E as pessoas vieram ao encontro dele. E Jesus teve compaixão. Jesus, naquele momento de dor que ele tinha, naquele momento de tristeza, ele procura. Ele é procurado pelas pessoas e ele acolhe as pessoas. Né? Ele vira para as pessoas e fala assim, olha, vem cá, vocês estão querendo o quê? Não, meu tio está doente, não sei o quê. E olha bem, quando você vê uma pessoa doente, quando você vê uma pessoa que não tem posses naquela época, porque a pessoa não era digna. Doença era sinal de pecado. Então, as pessoas que foram procurar Jesus, que não têm posses, que não têm condição de nada, não eram pessoas assim consideradas boas. Né? E Jesus as recebe, as acolhe, e mais que isso, as cura. E assim, ele curou um monte de gente, né? E chega um momento crítico, porque já está caindo a noite, até aparentemente ele estava fora da cidade, né? Porque ele foi para um lugar deserto. E aí vêm os discípulos, e os discípulos eles são muito parecidos com nós. Né? Eles são pessoas como nós. Ô Jesus, ó, coisa vai ficar feia, tem nada por aqui não. Manda esse povo para ir para casa, para eles darem um jeito aí de comprar a comida deles, porque sabe como é que é, né? Olha bem, não são pessoas más. Os discípulos não são pessoas más, não, mas eles estão na dimensão comum. Eles estão no entendimento comum das obras. E aí o que eles fazem é fazer a solução que é comum. Olha, tem um bando de gente aqui que está precisando comer, manda eles procurar comida. Nessas horas é que é interessante, porque, assim, como é que eu vou dizer? Eu olho isso aqui, eu vejo essa leitura, e às vezes eu acho que Jesus queria ver até onde os discípulos iam. Quanto os discípulos estavam dispostos a seguir Jesus, sabe? Não é que fosse um teste, não. Não é que fosse um teste. Jesus sabia muito bem quem estava com ele. Mas ele queria saber qual era a disposição daqueles homens naquele momento. Então ele vira e fala assim, não vou dispensar ninguém, não. Vocês tratem de dar comida para eles. Quando eles ouviram isso, sinceramente, eles devem ter ficado desesperados. Porque a narrativa bíblica fala que tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Até porque naquela época, para o judeu, mulher e criança não contavam, né? Mas se havia 5.000 homens,
pelo menos mais umas 5.000, 5.500 mulheres estavam lá, provavelmente mais mulher do que homem. Né? E devia ter uma penca de criança. Então, por baixo, devia ter umas 16, 17 mil pessoas ali. Eu fico pensando a cara dos 12, um olhando para o outro, falando assim, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai distribuir comida para esse povo todo? Prepara para pensar quanta comida é. Né? Para pensar. Vai ver uma quermesse de igreja dessa que a gente faz, um almoço, um estrogonofe com batata, vê quanto de carne, quanto de arroz tem que ser. E a gente não tem nem 1.000 pessoas lá. Imagina esse monte de gente aqui. Tinha condição? Será que eles tinham ali um armazém à disposição deles? Não tinham. Não tinham. Mas é aí que você começa a pensar diferente. A hora que você tem que decidir se você vai seguir Jesus ou não. É a hora que você tem que dizer assim, é ruim, mas até aqui dá para eu ir. Eu vou tentar. E foi isso que eles fizeram. Eles viraram e falaram assim, vamos tentar. Mestre, está puxado, porque a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixes. É pouco, não vai dar não. Mas eles se puseram à disposição. Mesmo com pouco, eles se puseram à disposição. E aqui você começa a ter algumas coisas que talvez não tenham passado pela percepção de vocês, porque são detalhes, e às vezes os detalhes são complicados. Então vamos entender algumas coisas aqui, porque tem símbolos muito fortes. Tá? No versículo 19, Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Tá? Tem alguma importância nisso? Tem alguma importância? Pior que tem. Tem 2 importâncias. Uma importância que pouca gente deve... Aliás, as 2 são pouco conhecidas, mas são profundamente importantes. A primeira é a presença da grama. A presença da grama nesse evangelho permite uma datação. Permite a gente ter uma ideia da época do ano em que isso ocorreu. Por incrível que pareça. A grama daquela região surge perto da festa da Páscoa. Olha que coisa interessante, pessoal. Nós estamos perto da festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, para os judeus, tem uma ceia. E essa ceia fala sobre uma aliança. O que é que nós vimos na primeira leitura? Uma aliança. Olha como você vê um paralelo. Estão vendo? Tem um outro detalhe. Ele manda que as pessoas sentem. Aí vocês vão olhar e falar assim, Bernardo, mas qual a importância das pessoas sentarem? É aquela história que eu já falei para vocês, que às vezes para vocês entenderem toda a grandeza da Sagrada Escritura, vocês têm que ter outros conhecimentos, né? E um dos outros conhecimentos é conhecer como era a sociedade naquela época. Naquela época, havia 2 tipos de pessoas. Existiam as pessoas livres e os servos ou escravos. Tá? As pessoas livres comiam sentadas. Fernando, teria alguma relação com João 6? Algarte, pelo amor de Deus, João 6 me quebrou aí. Dá uma pista aí de cabeça, porque eu não sei o que é João 6 de cabeça, não.
Solta aí pelo menos uma frase, ou então vou ter que pedir para o mozinho ir correndo lá pegar uma Bíblia para mim, para eu saber o que é João 6. Quebra o galho aí do seu amigo. Como eu estava falando, os livres, eles comiam sentados e os servos comiam de pé. Quando Jesus vira para essas pessoas e fala assim, sentem-se, ele está fazendo uma ação de restituir a dignidade dessas pessoas. Vocês entendem isso? Se lembra que essas pessoas vieram para ele, eram pessoas humildes, eram pessoas, elas tão humildes que não trouxeram a comida delas. Quem come a minha carne terá... Ah, peraí, que vai chegar lá. Vai chegar lá. Está se adiantando, Algarte. Peraí. É logo depois. Mas tem sim. Você está certo. Você pegou o gancho, Algarte. Tá? Né? Olha só. Eu falei para vocês que as pessoas que foram lá eram pessoas humildes, elas não tinham dinheiro, porque elas não trouxeram a comida delas. Várias delas eram doentes, né? E por serem doentes, elas deviam ser pecadoras, eram pessoas alijadas da sociedade, eram pessoas que não eram respeitadas. Ele vira e fala assim, sentem-se para comer. Ele está dando a essas pessoas, né? Jesus nos mostra através de sua palavra que o que importa é a caridade que fazemos e não o dinheiro que possuímos. Perfeito, é isso mesmo, André. Tá aí começando. Vocês estão entendendo. Olha, pessoal, estou tão orgulhoso. Estou vendo que vocês estão pegando as coisas. Que bom, que bom. Djalma riu aqui, né? Os mais necessitados precisam da comida e repartir o que podemos é um ato de amor ao próximo. Perfeito, André. Perfeito. Está começando a entender. Então, quando Jesus vira e fala, o mozinho já trouxe aqui para vocês, estão vendo? Ó, quem tem esposa maravilhosa não morre pagão. Tá vendo? Olha aqui, ó. Minha esposa trouxe para mim a Bíblia para eu descobrir o João 6, mas o nosso amigo aqui, né, também é uma multiplicação dos pães. É a mesma passagem, Algarte. Na verdade, dos pães, só 2 milagres estão nos 4 evangelhos, né? A ressurreição e a multiplicação dos pães. Porque eles guardam uma profunda relação. Né? Oi, Moema. Seja bem-vinda, paz e bem. Faz-me refletir um pouco que posso fazer pelos próximos é muito para eles. Exatamente, André, o pouco que você faz para um irmão necessitado é uma grandeza para eles. Isso é importante a gente pensar. E aí, pessoal, olha bem, Jesus com o simples ato de falar, sentem-se na grama, ele está dizendo que ele está restituindo a dignidade daquelas pessoas. Ele está dizendo que essas pessoas são dignas. Elas merecem respeito, não é porque elas foram doentes, não é porque elas são pobres, não é porque elas não têm posses, que elas não merecem respeito. E eu as chamo para a Páscoa comigo. Olha a profundidade disso. Mas existe uma outra parte, e essa outra parte talvez seja mais fácil de entender aqueles que assistem a live e são católicos. Mas a live não é dedicada aos católicos, e sim a todos aqueles que seguem a Jesus. Mas aqueles que são católicos vão entender o que eu vou falar agora. Jesus pegou os bens, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu o pão e deu aos seus irmãos. O que é isso, pessoal? Vocês se lembram a última ceia? Jesus pegou o pão, este é o meu corpo, que é dado por vós. Né? Faz a oração, pronuncia essa bênção, parte e distribui. Notaram? Notaram? A multiplicação dos pães é o anúncio da última ceia.
Vocês conseguem observar isso? A mesma aliança que foi criada por Deus com seu povo e celebrada num banquete em Isaías. Paz e bem, Diane, é o mesmo grande banquete da multiplicação dos pães. É o grande banquete da noite que Jesus mais amou o mundo. Aquela noite que ele mais amou o mundo, ele pegou o pão, ergueu os olhos, pronunciou a bênção e partiu e deu aos seus irmãos exatamente o que está descrito aqui no versículo 19. A multiplicação dos pães é o primeiro anúncio da Eucaristia. A multiplicação dos pães é o ato de profunda comunhão. A mesma ceia derradeira que Jesus fez naquela quinta-feira, naquela noite, em que ele podia ter escolhido se salvar, mas ele escolhe seguir para o martírio por nós. É o mesmo ato feito aqui na última ceia. Esse banquete é o mesmo banquete de Isaías, porque em toda a história de Jesus, em todo o plano de salvação que Deus tem para nós, é sempre a mesma coisa. É sempre uma aliança para aqueles que estão dispostos a segui-lo. Eu sei, pessoal, que a opção de seguir Jesus não é uma opção fácil. Porque ela é uma opção que inclui a todos. Oi, Lisier, Deus te abençoe, minha filha. É uma opção que inclui a todos. Observem bem, Jesus não virou aqui e falou assim: olha, vamos ver quem vai sentar aí, ó. O pessoal bom senta ali, o pessoal ruim senta acolá, aqueles ali que traem a esposa senta acolá, aqueles que roubam dinheiro senta para cá. Não, ele não falou isso, falou: sentem todos na grama, eu vou distribuir para vocês todos, porque essa é a comunhão. A comunhão é oferecida a todos. A proposta da aliança é oferecida a todos. A visão da salvação é dada a todos. Não existe pessoa melhor ou pessoa pior, não existe gente boa ou gente ruim. A todos é oferecido o pão da vida. Então, quando você vê essa proposta de Jesus de vou dar comida, em Isaías isso é mais claro ainda. Vem beber leite e vinho de graça, não paga não. Né? Hoje em dia, é capaz de Isaías ficar encrencado, né? Se dissesse que era para distribuir comida sem pagar, era capaz de ficar encrencado. Mas ele não estava nem aí. É por isso que o profeta é incômodo. É por isso que às vezes tem que silenciar o profeta, porque ele fala o que dói na vida da gente. E aí é muito interessante a gente pensar na segunda leitura, né? Na segunda leitura, quando Paulo fala, olha, vai ter problema na sua vida. Você vai ter dificuldade. Mas não vai ser a fome, não vai ser a dor, não vai ser a espada, não vai ser a morte, não vai ser a nudez que vai te afastar do amor de Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, mais terríveis da sua vida, mesmo quando você achar que nada deu certo, que o sofrimento é tão gigantesco que você não pode suportar, você terá o amor de Deus. Deus olhará por você em Jesus. Por Jesus, Deus veio ao mundo e a todos ofereceu o que ele tinha de mais puro para dar. E o que é mais necessário? O amor. Aquele amor pleno, dado a todo e qualquer irmão, independente de quem seja. O amor que diz que
As coisas primeiras são primeiro e devem ser dadas em primeiro. Que o necessário para o sustento de cada um é prioridade. Jesus podia ter muito bem fome, mas ele sabia que muitas pessoas não conseguiriam comer naquele dia. Então ele prefere comprometer os seus discípulos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ele compromete a cada um daqueles apóstolos, que hoje seriam os bispos. Ele lhes ordena, dai-lhes vós mesmos de comer. Depois da sua ressurreição, estes discípulos que são apóstolos agora se veem novamente numa situação crítica, porque há um problema na distribuição da comida para as viúvas. O que os discípulos fazem? Chamam os diáconos. E eu tenho assim a impressão que pelo menos um daqueles apóstolos se lembrou da frase: dai-lhes vós mesmos de comer. Porque os diáconos surgiram para isso, para garantir que a comida fosse igualmente dada às viúvas, que na época não valiam nada. Estão entendendo? Né? Entendeu? Fátima está falando alguma coisa aqui. E alguém não foi egoísta e cedeu os 5 pães que tinha para ser dividido. Sabe, Fátima, eu não tinha pensado nisso, mas isso é importante, né? A pessoa que cedeu os 5 pães, talvez tenham cedido praticamente o que ele tinha, né? E isso também é importante, né? Porque isso é a dimensão de você ver Jesus no seu irmão. É o pouco que eu tenho, eu divido com meu irmão, porque meu irmão é Jesus, né? É importante, e isso vem ao que eu estava falando, Fátima, que Jesus, ele compromete os seus discípulos. Quando ele diz, dai-lhes vós mesmos de comer, esse discípulo, essa pessoa que tinha esses 5 pães, deve ter olhado, meu Deus do céu, eu tenho 5 pães aqui, eu vou dar meus 5 pães. Né? Mesmo ele sabendo que não era nada, o pouco para Deus é muito. A gente sempre falou isso, né? E o André falou que o pouco que eu puder dar para o meu irmão necessitado é muito para ele. Né? Então, essa é a grande dimensão. Né? Essa é a grande dimensão do amor que eu tenho tanto falado na live do isolamento. Né? A fé nos impulsiona a viver dias melhores. Perfeito, Giz, é isso mesmo. Se nós seguirmos essa fé pura, essa fé dos discípulos que estão dispostos a ceder o pouco que têm para os seus irmãos que precisam mais que eles, é a grande fé da aliança. Né? É a fé da aliança de Isaías, é a fé da multiplicação dos pães, é a profunda fé da noite que Jesus mais nos amou, que foi a última ceia. Né? E aqui eu quero aproveitar e pedir que vocês rezem pelos padres. Né? Minha esposa fez questão de pedir para eu lembrar que hoje é o dia do padre, pedir que vocês rezem pelos padres, porque hoje o sacramento da Eucaristia depende dos padres. Carmen, seja bem-vinda, Carmen, paz e bem. Mas observem bem, a comunhão depende de nós. Entendem isso? Jesus virou e falou, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou no ouvido dos discípulos hoje, deve ecoar no coração de vocês hoje, dizendo, dai-lhe vós mesmos de comer. Se vocês olharem Isaías é totalmente concreto. Venham comer sem paga, venham se fartar de água, beber vinho e leite sem pagar. Não deixem que vozes estranhas à palavra de Jesus perturbe o vosso coração. Amem profundamente os vossos irmãos. Amem com muito, mas muita força cada irmão. Dai a eles tudo o que vocês
vocês puderem e que seja necessário o sustento deles. Eu sei que às vezes vai ser difícil, eu sei que nós vamos ter problemas, mas esse é o caminho. Fora a comunhão da palavra, perfeito, Algarte, perfeito, exatamente isso. A comunhão da palavra é importantíssima. Pessoal, só um segundinho. O mocinho está tocando lá a campainha. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Até me estendi um pouco, né? Passei até um tanto do que devia, né? Passei um tanto do que devia, já dei 10 minutos, tá? Mas nós estamos aí, estamos juntos, né? Tá? Estamos juntos. Hoje a gente está acabando a comunhão. A coisa ficou meio cortada aqui, porque meu cunhado apareceu aqui na porta, entendeu? Aí já viu. Aí depois vou dar uma bronca nele, porque o carcereiro da porta sou eu. Eu que fico, o resto da família não pode chegar na porta, não. Depois eu vou ligar para ele avisar que ele tem que marcar a hora. Amém? Muito obrigado por essas lives do isolamento. Continuarei assistindo as lives da Diocese da Pastoral da AIDS, às 19h30. Muito bom o conhecimento passado da leitura da Palavra de Jesus. Né? Diane, não sinta saudade não, Diane. A gente vai estar junto, né? A partir de amanhã, às 19h30. Nós estamos ainda resolvendo, tem umas limitações, mas eu vou fazer amanhã às 19h30. Né? Ou às 15h30, eu ainda não sei, sinceramente, falando o que eu faço, né? Mas eu vou colocar cedo, né? Eu vou colocar cedo um aviso, né, dizendo se eu vou estar numa ou noutra, tá? Vou sentir falta de correr para gravar só para te assistir, mas Lisier vai continuar, só que vai trocar o horário, e talvez a mídia. Tá? Eu acho que, assim, tem coisas que a gente não entende na vida, né? Há uma semana atrás, mais ou menos, eu disse que ia acabar a live, eu não tinha ideia que a gente ia ter uma leitura tão impactante, né? No final, né? Eu estou até meio, assim, emocionado, sabe? Mas amanhã a gente vai ter uma live, tá? Se a gente vai fazer a live às 15h30 pelo Instagram, ou às 19h30 pelo Instagram, ou se a gente já vai conseguir fazer às 19h30 pelo YouTube, eu ainda não sei, pessoal. Estou falando com vocês com toda sinceridade, porque eu não tenho nada para esconder, vocês sabem disso. Né? Mas o que eu garanto é que vai ter uma live amanhã, só que já vai ser o momento Bom Samaritano. A gente vai dar o nome, tá? Sem palavras, obrigado por esse tempo, não será esquecido. Primeiro acostumar ao horário, agora acostumar à falta. Pô, Maria Lúcia, não fala assim, Maria Lúcia, que eu começo a doer meu coração, entendeu? Né? Pode ser que amanhã eu faça às 15h30, né? Se eu não migrar para o YouTube, provavelmente eu farei às 15h30 na segunda-feira, tá? Eu provavelmente só irei para as 19h30 quando eu for para o YouTube, tá? Amém. Nos fortalecemos nessas lives do isolamento e nos aproximamos mais, primo. É verdade. É muita verdade. A Dalgisa a gente se aproximou mais, né? É até gozada. A Dalgisa é minha prima querida, conheço ela desde criancinha, né? Tio Zequinha e tia Dalgisa, pessoas maravilhosas. Mas ela mora em Campos, a gente acaba não tendo facilidade de se aproximar, mas pela live a gente está junto, né? Ô JP, meu querido, chegou agora no finalzinho, né? Então, pessoal, assim, a partir de amanhã,
é Momento Bom Samaritano, tá? Se for no Instagram, será às 15h30, tá? E eu vou anunciar isso amanhã cedo, tá? Amanhã cedo eu vou anunciar isso. Inclusive, se algum de vocês quiser receber esse aviso também pelo WhatsApp, manda uma mensagem com o seu número de WhatsApp que eu vou mandar o aviso para vocês, tá? Para que a gente não perca esse contato. Estamos entendidos? Né? Então, se for amanhã pelo Instagram, é 15h30 para a gente manter isso. A hora que a gente passar para o YouTube, aí nós vamos para 19h30. Tá? Por que nós não vamos para o YouTube agora? Pura e simplesmente porque temos que resolver algumas questões que eu ainda não consegui resolver, uma limitação minha, né? Mas a gente vai resolver, tá? E assim, eu só tenho a agradecer a todos que fizeram esse caminho até agora, tá? E assim, pedir a vocês, se vocês puderem, se vocês tiverem disposição, né, nos acompanhem também pelo YouTube, quando a gente for para o YouTube. Tá? A partir de amanhã, vocês vão ver que até a chamada vai mudar, porque já vai ser o momento do Bom Samaritano. Ô Maria Lúcia, não faz assim não, porque eu não tenho como anotar esse telefone. Pera, já sei o que fazer. Vou pegar um pedaço de papel aqui e vou anotar. Tá? 93310-8853. Pronto, anotei, Maria Lúcia, pode deixar. Já vou pôr você para receber o aviso, tá, Maria Lúcia? Vou dar minha bênção para vocês, né? André 21981228991. Beleza. Pessoal, ainda vou dar agora a bênção para vocês, tá? Pedir que vocês rezem pelos padres, tá? Por favor. Combinado? E assim que começar, assim que for possível, a gente começa pelo YouTube, tá? Combinado, pessoal? Beleza. Vou dar minha bênção agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu vi que é DDD 11. Pode deixar, já anotei aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, hoje é dia dos padres, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dai-lhes vós próprios, dai vós mesmos de comer. Sigam em paz, permaneçam em casa, que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, provavelmente às 15h30 pelo Instagram, tá? Beijinho. Tchau, tchau.